Capítulo 8 Espólios de guerra saque. Perguntar-te-ão sobre os espólios. Dize: os espólios pertencem a Deus e ao mensageiro. Temei, pois, a Deus, e resolvei fraternalmente as vossas querelas, obedecei a Deus e ao seu mensageiro, se sois fiéis. Só são fiéis aqueles cujos corações, quando lhes é mencionado o nome de Deus, estremecem e, quando lhes são recitados os seus versículos, é-lhes acrescentada a fé, e se encomendam ao seu Senhor. Aqueles que observam a oração e fazem caridade com aquilo com que os agraciamos. Estes são os verdadeiros fiéis, que terão graus de honra junto ao seu Senhor, indulgências e um magnífico sustento. Tal como, em verdade, quando o teu Senhor te ordenou abandonar o teu lar, embora isso desgostasse a alguns dos fiéis. Discutem contigo acerca da verdade, apesar de a mesma já lhes haver sido evidenciada, como se estivessem sendo arrastados para a morte, e a estivessem vendo. Recordai-vos de que, quando Deus vos prometeu que teríeis de combater um dos dois grupos, desejastes enfrentar o desarmado. E Deus quis fazer prevalecer a verdade, com as suas palavras, e exterminar os incrédulos. Para que a verdade prevalecesse e desaparecesse a falsidade, ainda que isso desgostasse os pecadores. E de quando implorastes o socorro do vosso Senhor e Ele vos atendeu, dizendo: reforçar-vos-ei com 1000 anjos, que vos chegarão paulatinamente. Deus não vos vês senão como alviçaras e segurança para os vossos corações. Sabei que o socorro só emana de Deus, porque é poderoso, prudentíssimo. E de quanto Ele, para vosso sossego, vos envolveu num sono, enviou-vos água do céu para, com ela, vos purificardes, livrardes da imundície de Satanás, e para confortardes os vossos corações e afirmardes os vossos passos. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos: estou convosco, firmeza, pois, aos fiéis. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Isso, porque contrariaram Deus e o seu mensageiro. Saiba, quem contrariar Deus e o seu mensageiro, que Deus é severíssimo no castigo. Tal é o castigo pelo desafio, provai-o, pois. E sabei que os incrédulos sofrerão o tormento infernal. Ó fiéis, quando enfrentardes em batalha os incrédulos, não lhes volteis as costas. Aquele que, nesse dia, lhes voltar as costas, a menos que seja por estratégia ou para reunir-se com outro grupo, incorrerá na abominação de Deus, e sua morada será o inferno. Que funesto destino! Vós que não os aniquilastes, ó muçulmanos. Foi Deus quem os aniquilou, e apesar de seres tu, ó mensageiro, quem lançou areia, o efeito foi causado por Deus. Ele fez para se provar indulgente aos fiéis, porque é onisciente, sapientíssimo. Fê-lo para que saibais que Deus desbarata as conspirações dos incrédulos. Ó incrédulos, se imploráveis a vitória, eis a vitória que vos foi dada. Se desistirdes, será melhor para vós, porém, se reincidirdes, voltaremos a vos combater e de nada servirá o vosso exército, por numeroso que seja, porque Deus está como os fiéis. Ó fiéis, obedecei a Deus e ao seu mensageiro, e não vos afasteis dele enquanto o escutais, em prédica. E não sejais como aqueles que dizem: escutamos, quando na realidade não escutam. Aos olhos de Deus, os piores animais são os surdos e mudos, que não raciocinam. Se Deus tivesse reconhecido neles alguma virtude, tê-los-ia feito ouvir. Se Ele os tivesse feito ouvir, teriam renegado desdenhosamente, mesmo assim. Ó fiéis, atendei a Deus e ao mensageiro, quando Ele vos convocar à salvação. E sabei que Deus intercede entre o homem e o seu coração, e que sereis congregados ante Ele.
E preveni-vos contra a intriga, a qual não atingirá apenas os ínicos dentre vós, sabei que Deus é severíssimo no castigo. E recordai-vos de quando, na vossa metrópole, Maca, erais um punhado de subjugados, e temias que os homens, incrédulos, vos sacassem, e ele vos agraciou com todo bem, para que lhe agradecesseis. Ó fiéis, não atraiçoeis Deus e mensageiro, não atraiçoeis, conscientemente, o que vos foi confiado. E sabei que tanto vossos bens como vossos filhos são para vos pôr à prova, e que Deus vos tem reservado uma magnífica recompensa. Ó fiéis, se temerdes a Deus, Ele vos concederá discernimento, apagará os vossos pecados e vos perdoará, porque é acento agudo ou agraciante por excelência. Recorda-te, ó mensageiro, de quando os incrédulos confabularam contra ti, para aprisionar-te, ou matar-te, ou expulsar-te. Confabularam entre si, mas Deus desbaratou-lhes os planos, porque é o mais duro dos desbaratadores. Quando lhes são recitados os nossos versículos, dizem, já os ouvimos e, se quiséssemos, poderíamos repetir outros iguais, porque não são senão fábulas dos primitivos. E de quando disseram, ó Deus, se esta é realmente a verdade que emana de ti, fez com que caiam pedras do céu sobre nós, ou inflige-nos um doloroso castigo. Porém, é inconcebível que Deus os castigue, estando tu entre eles, nem tampouco Deus os castigará enquanto puder me implorar por perdão. E porque Deus não há de castigá-los, sendo que impedem a entrada dos fiéis na sagrada mesquita, apesar de não serem os seus guardiões. Ninguém o é, a não ser os tementes, porém, a maioria deles o ignora. A sua oração, na casa, se reduz aos silvos e ao estalar de mãos. Sofrei, pois, o castigo, por vossa perfídia. Eis que os incrédulos malversam as suas riquezas, para desviarem os fiéis da senda de Deus. Porém, malversá-las-ão completamente, e isso será a causa da sua atribulação, então, será vencidos. Os incrédulos serão congregados no inferno. Isso, para que Deus possa separar os maus dos bons, e amontoar os maus uns sobre os outros, juntá-los-á a todos e os arrojará no inferno. Estes são os desventurados. Diz aos incrédulos que, no caso de se arrependerem, ser-lhes-á perdoado o passado. Por outra, caso persistam, que tenham em mente o escarmento dos antigos. Combatei-os até terminar a intriga, e prevalecer totalmente a religião de Deus. Porém, se retratarem, saibam que Deus bem vê tudo o quanto fazem. Mas, no caso de se recusarem, sabei que Deus é vosso protetor. Que é excelente protetor e que é excelente socorredor. E sabei que, de tudo quanto adquirirdes de despojos, a quinta parte pertencerá a Deus, ao mensageiro e aos seus parentes, aos órfãos, aos indigentes e ao viajante, se fortes crentes em Deus e no que foi revelado ao nosso servo no dia do discernimento, em que se enfrentaram os dois grupos, sabei que Deus é onipotente. Recordai-vos de quanto estáveis acampados na rampa, do vale, mais próxima, a Medina, e eles na mais afastada, e sua caravana se encontrava mais abaixo, se tivesseis marcado um encontro com o inimigo, ter-vos-ia acento agudo desencontrado, e os enfrentastes para que Deus cumprisse sua decisão prescrita, a fim de que perecessem aqueles que, com razão, deveriam sucumbir, e sobrevivessem aqueles que, com razão, deveriam sobreviver, sabei que Deus é oniovinte, sapientíssimo. Recorda-te, ó mensageiro, de quando, em sonhos, Deus te fez crer o exército inimigo, em número reduzido, porque, se te tivesse feito vê-lo numeroso, terias desanimado e terias vacilado a respeito do assunto, porém, Deus te salvou deles, porque bem conhece as intimidades dos corações. E de quando os enfrentastes, e ele os fez parecer, aos vossos olhos, pouco numerosos, ele vos dissimulou aos olhos deles, para que se cumprisse a decisão prescrita, porque a Deus retornaram todas as questões.
Ó fiéis, quando vos enfrentardes com o inimigo, sede firmes e mencionai muito Deus, para que prospereis. E obedecei a Deus e ao seu mensageiro e não disputeis entre vós, porque fracassaríeis e perderíeis o vosso valor. E perseverai, porque Deus está com os perseverantes. E não sejais como aqueles que saíram de suas casas por petulância e ostentação, para desviar os outros da senda de Deus, sabei que Deus está inteirado de tudo quanto fazem. E de quando Satanás lhes abrilhantou as ações e lhes disse, hoje ninguém poderá vencer-nos, porque estou do vosso lado, porém, quando os dois grupos se enfrentaram, girou sobre seus calcanhares e disse, estou isento de tudo quanto vós suceda, porque eu vejo o que vós não vedes. Temo a Deus, porque é severíssimo no castigo. Os hipócritas e aqueles que abrigam a morbidez em seus corações dizem dos fiéis, a estes, sua religião os tem alucinado. Mas quem se encomenda a Deus, saiba que Ele é poderoso, prudentíssimo. Se pudesseis ver a ocasião em que os anjos receberão os incrédulos, esbofeteando-os, açoitando-os e dizendo-lhes, provai o suplício do fogo infernal. Isso por tudo quanto cometeram vossas mãos, porque Deus nunca é injusto para com os seus servos. Tal foi o comportamento do povo do Faraó e de seus antecessores, que descreram nos versículos de Deus, porém, Deus os castigou por seus pecados, porque é forte e severíssimo no castigo. Isso, porque Deus jamais muda as mercês com que tem agraciado um povo, a menos que este mude o que há em céu íntimo, sabei que Deus é onipotente, sapientíssimo. Tal foi o comportamento do povo do Faraó e de seus antecessores, que desmentiram os versículos do seu Senhor. Aniquilamo-los, por seus pecados, e afogamos a dinastia do Faraó, porque todos eram iníquos. Os pecadores são os piores seres aos olhos de Deus, porque não creem. São aqueles com quem fazes um pacto e que, sistematicamente, quebram seus compromissos, e não temem a Deus. Se os dominardes na guerra, dispersai-os, juntamente com aqueles que os seguem, para que meditem. E se suspeitas da traição de um povo, rompe o teu pacto do mesmo modo, porque Deus não estima os traidores. E não pensem os incrédulos que poderão obter coisas melhores, do que os fiéis. Jamais o conseguirão. Mobilizai tudo quando dispuserdes, em armas e cavalaria, para intimidar, com isso, o inimigo de Deus e vosso, e se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Deus bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Deus, ser vós á retribuído e não sereis defraudados. Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela, e encomenda-te a Deus, porque Ele é o onipotente, sapientíssimo. Mas, se intentarem enganar-te, fica sabendo que Deus te é suficiente. Ele foi quem te secundou com o seu socorro e como dos fiéis. E foi quem conciliou os seus corações. E ainda que tivesses despendido tudo quanto há na terra, não terias conseguido conciliar os seus corações, porém, Deus o conseguiu, porque é poderoso, prudentíssimo. Ó profeta, são-te suficientes Deus e os fiéis que te seguem. Ó profeta, estimula os fiéis ao combate. Se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam 200, e se houvessem 100, venceriam 1000 do incrédulos, porque estes são insensatos. Deus tem-vos aliviado o peso do fardo, porque sabe que há um ponto débil em vós, e se entre vós houvesse 100 perseverantes, venceriam 200, e se houvesse 1000, venceriam 2000, com o beneplácito de Deus, porque Ele está como os perseverantes. Não é dado a profeta algum fazer cativos, antes de lhes haver subjugado inteiramente a região. Vós, fiéis, ambicionais ao fútil da vida terrena, em troca, Deus quer para vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus é poderoso, prudentíssimo.
se não fosse por um decreto prévio de Deus, ter-vos-ia açoitado um severo castigo, pelo que haveis arrebatado, de resgate. Desfrutai, pois, de tudo quanto conseguis um lícito e temei a Deus, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Ó profeta, diz aos cativos que estão em vosso poder, se Deus descobrir sinceridade em vossos corações, conceder-vos algo melhor do que aquilo que vos foi arrebatado e vos perdoará, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Mas se intentarem atraiçoar-te, como atraiçoaram antes Deus, ele os deixará nas tuas mãos, porque é sapiente, prudentíssimo. Os fiéis que migraram e sacrificaram seus bens e pessoas pela causa de Deus, assim como aqueles que os ampararam e os secundaram, são protetores uns aos outros. Quanto aos fiéis que não migraram, não vos tocará protegê-los, até que o façam. Mas se vos pedirem socorro, em nome da religião, estareis obrigados a prestá-lo, salvo se for contra povos com quem tenhais um tratado, sabei que Deus bem vê tudo quanto fazeis. Quanto aos incrédulos, são igualmente protetores uns aos outros, e se vós não o fizerdes protegerdes uns aos outros, haverá intriga e grande corrupção sobre a terra. Quanto aos fiéis que migraram e combateram pela causa de Deus, assim como aqueles que os apararam e os secundaram, estes são os verdadeiros fiéis, obteram indulgência e magnífico sustento. E aqueles que creram depois, migraram e combateram junto a vós, serão dos vossos, porém, os parentes carnais têm prioridade sobre os outros, segundo o livro de Deus, sabei que Deus é onisciente.